E hoje é dia do tutorial de maquiagem, porém não é um tutorial de maquiagem qualquer, é um duelo entre Ruby Rose e Huda Beauty. Huda Beauty, nunca sei como é que se fala. Enfim, hoje eu vim trazer um vídeo que eu prometi pra vocês há tipo assim um ano atrás, gente. Eu juro que eu tô com o traquinho aqui pra dentro, esqueci de botar pra fora. Tudo bom, querida? Já faz muitos meses que eu prometi pra vocês, tipo, muitos meses mesmo, que eu ia fazer uma comparação entre essas paletinhas redondinhas aqui da Ruby Rose e a paletinha que eu tinha igual da Huda Beauty, que Ruby Rose se inspirou nas paletas da Huda Beauty, enfim, vamos falar Huda, pronto. Resolvido, vai ser Huda. E sério, vocês não esquecem quando eu prometo alguma coisa, porque sempre tem algum comentário nos meus vídeos. Como é que tu vai trazer comparação dos produtos Ruby Rose, Huda Beauty? Chegou o dia, amiga, por isso estamos com esse cenário verde, porque não tá combinando também com a roupa, mas esqueçam isso, não prestem atenção nisso, foco nos olhos, amiga, nos olhos. Chegou a hora, então, de compararmos essas duas paletinhas. Como vocês podem ver, eu, de fato, nunca, jamais usei essa paleta aqui da Ruby Rose, porque, ó, tava com lacre. O som do capitalismo. Está intacta e como vocês podem constatar com seus próprios olhos, são as mesmas cores que temos em ambas paletas. Muito bem, então sem mais delongas, vamos duelar. Hoje é dia de duelo aqui nesse YouTube. Então eu vou vir aqui primeiro com o meu corretivo Born This Way da Too Faced na cor Porcelain e eu vou aplicar aqui em toda a minha pálpebra móvel, levar pra fixa também, que vai ser o nosso primer, tá? O nosso fixador aí pra essas sombras. Vou usar ele porque eu já conheço ele pra esse fim, já usei ele em outras oportunidades, ele funcionou bem, então se dá algum ruim numa das paletas, não vai ser culpa do corretivo. Tá linda, linda. Tá linda, linda. Ó, vou vir aqui com a esponjinha agora, dar batidinhas pra espalhar esse produto, deixar ele bem bonitinho no lugarzinho dele. Bora começar então, gente. O que vai sair daqui eu não faço nem ideia. Vai sair uma maquiagem colorida, obviamente, porque a paleta é verde, né? Vamos estipular então o meu lado direito vai ser Ruby Rose. O meu lado esquerdo vai ser Huda Beauty. Vou postar uma foto no Instagram dessa maquiagem, vou ver se vocês vão adivinhar qual lado é qual. Curiosa estou. Tirar as marcações e bora começar. Vamos começar por um tom mais claro. Então eu vou pegar esse tomzinho aqui, ó, de verde, que pelo que eu vi já é bem diferente do da Huda. Esse aqui tá um tom assim mais neon do que o da paletinha da Huda Beauty, mas vamos lá. Tô usando o pincelzinho 141 da Dye Makeup, que é um pincel de esfuma menor. Vou primeiro aplicar dando batidinhas arrastadas aqui no meu côncavo. Não vou invadir o cantinho interno, tá? Não chega a ser aquela, meu Deus, que sombra pigmentada, tá? Vou pegar um outro pincelzinho aqui, gente, esse aqui é da Sigma, mas ele é bem parecido com esse 141 da Dye Makeup, tá? Esse aqui é o E33 da Sigma. E vou vir com o mesmo tom aqui da paleta da Huda Beauty. E olhando assim, ele também é meio neon, né? Mas vamos ver. Dá umas batidinhas aqui. Primeiro, vou dar batidinhas. Essa aqui da Huda tá meio tipo... confesso que eu preferi o tomzinho da paleta da Ruby Rose, viu? Tá bem diferente, né? Esse tom aqui da Ruby Rose, ele puxa um verdinho um pouquinho mais bandeira já, o fundo mais quente. Esse aqui tá bem neonzinho, eu achei que esse era menos neon. Vou dar uma esfumadinha aqui nas bordas também. Voltar para o meu pincel e para minha paletinha da Ruby Rose. E agora eu vou vir com esse verdinho aqui mais escuro, ó. Que tem um fundinho um pouquinho petróleo, pelo que eu tô vendo. Não, aqui não. Vou aplicar ele logo abaixo do primeiro tom. Olha, gente, olha essa pigmentação. Tô chocada. Só que assim, não tá tão bonito... Como a cor dela não tá tão bonita quanto tá ao vivo aí no vídeo pra vocês, porque eu tô vendo aqui no retorno, e ela tá com fundo bem quente pra vocês, e não é quente assim não, ela é um tom de verde mais friozinho, que eu particularmente acho mais bonito. Ao vivo tá bem mais interessante. Ó, batidinhas. Muito bem, então eu vou trazendo essa sombrinha aqui da Ruby Rose pro cantinho interno, com batidinhas arrastadas. Bem pigmentada, muito pigmentada mesmo, não tá manchando. Vou fechar aqui o cantinho externo do olho. Vou tirar o excesso do pincel
e vou começar a trabalhar o esfumado, ó. Tô impactada. Agora vamos vir então com o mesmo tomzinho aqui da paleta da Huda, com o pincel da Sigma. Então o duelo tá de pincel aqui já, gente. Vou aplicar logo abaixo aqui do tomzinho do primeiro verde. Não pode ser verdade, gente. Olha isso. What? Tô pegando o real do lugar certo e aplicando aqui no olho, ó. Vamos ver, gente, se eu aplicando assim uma quantidade maior de sombra, se ele vai ir pigmentando. Mas ó, tô dando batidinhas aqui, assim como eu fiz com a sombra da Ruby Rose, batidinhas. E ele tá, não é que ele não esteja pigmentando, mas não é um tom tão contrastante quanto o da Ruby Rose. Eu sinceramente tô achando os tons da Ruby Rose mais bonitos de verde. Vou vir aqui agora nas bordinhas, esfumando. Tá muito candy, né? Tá muito, sei lá, um tomzinho meio claro. Olha como tá diferente da paleta, ó. Aqui na paleta ele tá muito mais escuro, tá mais parecido com o lado da Ruby Rose. Por essa eu não esperava. Eu não tenho mais com o que criar muita profundidade aqui, gente, porque eu acho que esse tom de marrom, ele vai destoar, mas deixa eu tentar, tá? Vou vir com esse tomzinho de marrom. Tô indo com a paleta da Huda, no lado da Huda. Ah, ele não é bem um marrom, ele tá parecendo um verde aqui no olho, olha só. Vou aplicar ele logo abaixo aqui. Só que no cantinho externo, não vou ir lá perto do canto interno. Ficou uma cor meio estranha. Não tá uma cor muito bonita, sabe? Tipo, bonitona. Com um tomzinho de verde queimado, assim, sabe? Mais escuro, que eu particularmente não acho muito bonito. Vou voltar com o segundo tom e vou aplicar aqui na bordinha, ó, com esse aqui, ó. E vou aplicar aqui na bordinha. Deixa assim por enquanto, depois eu vou suavizar. Vou voltar com o pincel da Dye Makeup e vou pegar esse mesmo tom aqui da paletinha da Ruby Rose, que ele parece um marrom, gente, mas pelo menos o da Huda, quando eu apliquei no olho, ficou um tom de verde queimado. Esse aqui também, ó, tá ficando um tomzinho meio de verde queimado. E eu vou aplicar ele logo abaixo do tom verde mais escuro. Como esse verde aqui da Ruby Rose, ele tá bem mais escuro que o da Huda, esse tom específico em cima do outro verde não tá contrastando muito, tá? Da Ruby. Vou voltar com o tomzinho de verde mais escuro, que foi o segundo tom que nós aplicamos, e vou vir aqui nas bordinhas melhorar a transição. O que eu senti é que a sombra da Ruby Rose, ela realmente é bem mais pigmentada, mais escura, mais intensa, porém ela tem uma tendência um pouquinho maior a manchar do que o lado da Huda, tá? Então, vou aproveitar e vou já dar um acabamento maior aqui. Vou limpar o pincel, vou vir com a sombrinha verde mais clarinha, foi a primeira que nós usamos, pra subir um pouco mais o degradê. Vou fazer a mesma coisa aqui com o lado da Huda. Vou dar mais acabamento aqui nas transições. Muito bem, agora eu vou vir com o corretivo da Ana Paula Marçal, na cor 02. Com um pincelzinho assim, linguinha de gato. Eu vou dar uma limpadinha aqui na minha pálpebra e fazer um cut crease. Então, um semi-cut, na verdade. Ó, vai carimbando aqui. Eu não tô tomando muito cuidado, porque depois eu vou dar acabamento. Só que o meu cut vai ser abertinho aqui no canto interno hoje, tá? Como eu não desci com a sombra, pra não pesar tanto o semblante aqui no canto interno, ele não vai ter aquele recorte desde o iniciozinho, ele vai meio que ir pra fora do nariz aqui, ó. E aí, aos pouquinhos, eu vou ajeitando, ó. Venho com o dedo, tiro as marcações, esfumo aqui. Muito bem,
bem, primeiro lado da Ruby Rose, eu vou vir com esse tomzinho aqui, de verdinho cintilante, com um pincel bem pequenininho, de precisão, tá? Esse aqui é o S24 da Esfumato. Eu vou começar a aplicar esse tom aqui no meu cantinho interno. Olha, bem bonita a cor, bastante entrega de brilho. Agora com outro pincel de precisão. Esse aqui é o Ruby Rose E21. Eu vou pegar o mesmo tom, que é esse verdinho aqui, e vou aplicar do outro lado. Aqui eu tô vendo bastante diferença, gente, porque esse verdinho cintilante da paleta da Huda é relativamente bem mais claro. Então, nesse caso, eu até gostei mais, até porque ele tá refletindo mais brilho, ó. Eu já esperava que essas sombras prensadas aqui, cintilantes da Huda, fossem ter uma entrega de brilho maior do que da Ruby Rose, porque elas são bem conhecidas por isso. Tá bem diferente. Pra propósito de maquiagem que eu tô fazendo, que é o cut, funciona melhor essa cor. Muito bem, na sequência, vou pegar esse tomzinho, que aqui tá parecendo tipo um douradinho mesmo, ó, ainda do lado da Huda. E vou aplicar aqui no ladinho só pra gente conseguir ver a diferença de cores de uma sombra pra outra, tá? Essa sombra específica aqui da Huda, ela é bem diferente a textura pra sombrinha verde. Ela não tem tanta entrega de brilho porque ela é mais uma cintilância do que uma sombra prensada. Tem essa diferença. Agora eu vou vir então com a da Ruby, mesmo pincel que eu tava antes, e vou pegar esse mesmo tom e vou aplicar aqui na sequência. Essa cor também tá um pouco mais escura do que a cor da paleta da Huda, porém, em questão de cintilância, elas estão bem similares. Até vou aplicar mais um pouquinho aqui do lado da Huda, esse tomzinho. Essa cor tá bem parecida, essa aqui ainda assim é um pouco mais clara. Paleta da Ruby Rose, agora eu vou vir com esse tom aqui, que ele tem um fundo mais azulado. Parece meio que um verdezinho, mais meio petróleo, assim, sabe? Vamos ver como é que ele vai se sair. Ó, vou vir com ela no restante desse corretivinho aqui na pálpebra móvel. Mesmo pincel ainda. Ó, essa aqui é a cor dela. É uma cor bonita, porém também sem tanta entrega de brilho comparada a essa que vamos aplicar a seguir, que eu acho que vai ser bem mais intenso, ó, que é esse tomzinho aqui, que na paleta da Huda, ele tá puxando mais pra verdinho mesmo. Como já era de se esperar, realmente ela tem uma entrega mais intensa de brilho, até lindíssima mesmo essa sombra. Eu vou voltar com a sombra anterior, que é aquela meio douradinha, e vou reaplicar aqui pra melhorar a transição, tá? Em relação à compactação das sombras, gente, Ruby Rose tem uma compactação mais macia, então a sombra solta mais fácil. Essas sombrinhas aqui dessa paleta específica da Huda, as opacas, tá? Tô falando das sombras opacas agora, tanto da Ruby quanto da Huda. As sombras opacas da Huda, elas são mais firmes, então elas têm uma dificuldade um pouco maior pra soltar, tá? Da paleta. Aqui, esse olho da Huda, ele tá bem estranho no meu ponto de vista, porque aqui a gente tem uma sombra prensada, uma sombra cintilante normal e outra sombra prensada. Então, no meio, que é normalmente onde a gente tem mais, nas maquiagens, mais reflexo de luz, acabou ficando opaco. Então, por conta disso, eu vou vir aqui com o tomzinho mais claro, que a gente usou no canto interno, e vou aplicar ele por cima até encontrar esse tom mais escuro, tá? Vou fazer isso também do outro lado da Ruby Rose, porém lá a gente não tem o mesmo problema. Não chega a ser um problema, né, gente? Só pra ficar mais harmônico, ó, como fica mais bonito. Mesma coisa aqui do outro lado. Vou invadir com o primeiro tom até ele encontrar o tom mais escuro aqui na pálpebra móvel. Como esse douradinho, né, meio esverdeado tava embaixo, ele ainda vai dar uma nuance de cor diferente, querendo ou não. Vou dar mais uma intensificadinha aqui no esfumado do ladinho da Huda Beauty. Aplicar um pouquinho mais de verde aqui, verde opaco.
Gente, esse tom mais escuro opaco que eu usei em ambos os lados, eu não gostei em nenhuma das propostas, tá? Eu achei que ficou uma cor meio indefinida, assim, não gostei dela, não gostei. Muito bem, eu quero fazer um teste agora, tá? Das sombras cintilantes da Ruby Rose, que é molhando elas com um fixador, tá? Vou usar o Power Fix do BM. Vou molhar o pincel e vou pegar a primeira sombra que nós aplicamos aqui na pálpebra móvel pra ver se vai mudar muito a questão da entrega de brilho. Ó, realmente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ela deu uma intensificada na cor, tá? Mas não chega a atingir a proposta da sombra prensadinha aqui da Huda. Eu tô conseguindo ver mais reflexo desse lado, apesar de que aí na câmera acho que vocês não estão conseguindo ver tanta diferença assim, mas dá mais diferença na textura. Por quê? Essas sombras aqui da Hudas prensadas, eu consigo ver que elas têm uma espécie de glitter na compactação, sabe? Glitterzinho mesmo, o que a gente não tem nessas aqui da Ruby Rose. Vou umedecer de novo e vou vir agora com o tomzinho mais escuro, vou aplicar aqui. Mas, gente, molhar com o Fix, na minha opinião, deixa a sombra um pouco mais intensa em brilho, tá? Então eu gosto da ideia. Vou dar mais uma atençãozinha aqui pro esfumado opaco. Parte inferior dos olhos, gente, vou vir então com a sombrinha marrom, que nós não simpatizamos muito com ela, mas vamos ver como é que ela vai ficar aqui direto em cima da pele, que vai que fica bom. Definitivamente não é o tom de marrom que eu gosto, tá? Mas é questão de gosto também, né, galera? Daqui a pouco vocês vão ver esse marrom mais frio, vocês vão gostar. Outro lado com a paletinha da Huda. Tá bem parecida o tom dessa cor aqui em ambas as paletas. Cantinho lacrimal, eu vou vir com o tomzinho mais claro da sombra prensada, o mesmo que a gente usou na parte superior. Paleta da Ruby. Vou molhar novamente aqui. Eu inverti os pincéis agora que eu me dei conta, gente, mas eu sempre dou uma limpada neles antes de qualquer forma, tá? Quando eu troco de sombra, então não tem problema também, grandes problemas. Eu vim com o mesmo iluminador que eu usei no rosto, esse aqui da Miss Rose, e vou iluminar o ponto alto da minha sobrancelha aqui em ambos os olhos com o mesmo iluminador. Lapiseira nude da Vult na linha d'água. Voltei, agora bem maravilhosa, com Babyliss batom. Batom, eu sei que vocês vão perguntar, esse aqui em bala, da Vult, tá? Na cor baseada em afetos reais, em bala. Já apliquei o cílio postiço aqui, esse aqui é o G800, tá um pouquinho tortinho, vocês vão ignorar, tá? Foco mesmo agora pra hora do resumão. Vim então dar meu veredito, o que eu achei desse duelo, quais são as sombras que mais valem a pena, as da Huda, as da Ruby Rose, como fica essa situação? Gente, como vocês viram, acho que vocês já vão mais ou menos prever qual que é a minha conclusão. Eu achei as sombras da Ruby Rose opacas com uma entrega bem melhor que as da Huda. Não bem melhor, porque as da Huda elas não mancharam e tudo mais. Só que eu achei as cores das sombras opacas da paleta da Ruby Rose mais bonitas, mais pigmentadas, mais intensas. Tons de verde que eu acho mais bonitas, bem mais bonitas. Porém, não podemos negar que essa cintilância maravilhosa aqui, a gente tem uma entrega superior na paletinha aqui da Huda Beauty, porque na verdade são sombras prensadas, tem até glitterzinho, pigmentos dentro dessas sombras aqui. As da Ruby Rose não... Eu tô assim, gente, pra vocês conseguirem enxergar, tá? Então as da Ruby Rose não conseguem, as sombras cintilantes, alcançar essa entrega aqui. Porém, gente, vamos falar sobre preço. Essa paleta aqui, ela varia muito o valor dela. Eu achei alguns sites que estão vendendo a 150, outros 189, até a 290. Então vamos estipular que o preço médio de mercado dela é em torno de R$200. Tá? Ela vem 9 sombras, a mesma quantidade, obviamente, que da Ruby Rose. Então, 200 dividido por 9 é R$22 cada sombra dessa, o que pra mim já é um valor mais caro. Pra mim, sombra mais acessível, em torno de 10, 12 reais cada sombra no máximo. É uma paleta que não é ruim, porque as sombras de fato não mancharam, elas pigmentam, porém não são tão bonitas as sombras opacas, como eu disse, comparadas com a da Ruby Rose. Mas as sombras prensadas dela são muito bonitas, tá? Só que mesmo assim eu acho caro, Então, assim, não acho que valha o investimento, principalmente numa paleta que não é tão versátil por conta das cores específicas, tá? A média de preço da
Ruby Rose variou entre R$16,90 a R$25,26. Então, vou fazer uma média aí de R$22, tá? 22 dividido por 9, cada sombra sai a R$2,44. Tipo assim, custa 10% do valor de uma sombra da Huda. Então, gente, no meu entendimento, eu acho que vale muito mais a pena vocês investirem numa sombra baratinha, porque não é assim uma super diferença do que na da Huda. É óbvio que essas sombras cintilantes da Huda são lindas, são maravilhosas, mas você vai conseguir um efeito similar com essa aqui da Ruby Rose, principalmente se tu vir com algum pigmento por cima, sabe? Aqueles pigmentos bem fininhos, que são pontinhos de luz, reflexos. Tu vai conseguir um efeito muito bonito, até mais, eu diria, com essa paleta que custa apenas aí na média de R$22, que é muito, 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 muito mais barato que essa aqui. Aqui a gente fez a comparação da paleta Esmeralda Obsessions da Huda com a paleta natural da Ruby Rose, dessas redondinhas, tá? Mas, gente, assim, todas as paletas que eu já testei da Huda, elas têm uma pigmentação similar, compactação similar, de mesma coisa as da Ruby Rose, elas são bem similares. Então, eu acredito que essa comparação que vocês estão tendo aqui também vai ser eficiente para outras paletas, não necessariamente essa específica, que é as de tons verdinhos, tá? Agora eu vou dar um close para vocês conseguirem ver a comparação dos dois lados. Mas vocês vão ignorar o fato de que eu não dei acabamento na aplicação do cílio postiço, tá? Ignorem esse fato, porque eu tava com preguiça, vou ser sincera. Então por hoje é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse duelo. Comente aqui embaixo quais próximos duelos tu quer ver aqui no canal, que eu tô sempre de olho nos pedidos de vocês, tá bom? Um beijo. Não esquece de dar o like, clica muito no gostei, compartilha esse vídeo com as amigas, tá? E se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, que isso vai ajudar muito a divulgar o conteúdo. Agora sim, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.